Bom, ok, então vou dar o início à nossa mesa. Eu acho que por coincidência, né, o Thiago também trabalha com clínica, né, Thiago? Trabalho, Léo. E eu acho que é uma coisa bem legal assim de se trazer assim, né? Então a gente vai, eu acho que tentar dizer um pouco assim sobre o sujeito, né, em Freud, em Lacan, né, e fazer algumas considerações sobre a subjetividade, né? Essa é a nossa proposta da nossa mesa, né? E aí eu fiquei responsável, né, com essa responsabilidade de trazer um pouco sobre o sujeito em Freud, né? E aí eu já começo a abrir a minha fala com isso, né? Se é que se pode haver um sujeito em Freud, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje também, né? E o Tiago, né, que é um pesquisador, eu acho que há muito mais tempo que eu, né, já tem um domínio melhor do Lacan. Ele ficou com um sujeito em Lacan, né, que é propriamente quem conceituou, né, quem colocou um fundamento, né, sobre esse conceito na psicanálise, né? Então, eu preparei a minha fala, eu vou ler para vocês, né, e fazer alguns comentários, né, ao longo da minha leitura. E aí eu começo com o título, né? Sujeito, entre parênteses, interrogação. Em Freud, esse é o título da minha fala. O que podemos dizer sobre o sujeito em Freud? Aqui vão algumas considerações introdutórias. É certo observarmos que Freud nunca construiu uma teoria sobre o tema, nem criou um conceito filosófico sobre o sujeito, mas que a noção de sujeito, e isso entre aspas, percorre toda a sua obra, vezes de forma implícita, outras como um núcleo central. De certa maneira, parece que nunca foi uma preocupação do autor criar um conceito explícito sobre o tema do sujeito. Para isso, utilizou de noções presentes em seu tempo, como o eu, um si mesmo. Fez passar essas noções à prova da prática analítica, submetendo as verificações na clínica psicanalítica. Pôde, com isso, produzir uma versão outra sobre os atos humanos, criando conceitos sobre a experiência humana, dando origem a um saber sobre o sentido, as ações, o querer, os atos humanos. É importante aqui lembrar que Freud nunca utilizou a noção de sujeito para se referir à estrutura da personalidade psíquica. Notamos em sua obra uma preferência do autor por utilizar conceitos como vida anímica, vida psíquica, personalidade psíquica, o eu, it, como já mencionado, e o si mesmo, o selbst, mas nunca sujeito em sentido pleno. Mas ao longo de sua obra, em um artigo ou outro, e em alguns casos e ocasiões, pode ter utilizado a palavra sujeito como sinônimo de indivíduo, como cita o autor Antônio Godino Cabas, retomando um trecho da obra de Freud. E aí ele cita, né? Por outra parte, a sujeito nunca tinha sido neurótica e não aportou à análise um sintoma histérico, de modo que as ocasiões para explorar sua história infantil não puderam apresentar-se tão cedo. Esse trecho ele foi retirado de um texto de Freud, que é sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, né? Então, aqui a gente nota, né, essa utilização da palavra sujeito, né, mas como sinônimo de indivíduo, porque é importante destacar que aqui foi utilizada bem mesmo como um sinônimo, né, disso. E aí continuo. Em contrapartida, em outros trechos, parágrafos e textos, Freud traz a referência epistêmica em um conjunto de expressões que dão sentido, ou pelo menos uma direção, sobre a noção de sujeito, como no texto Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que é de 1901 a 1905.
compondo esse conjunto de palavras sujeito, subjetivo e os seus correspondentes, objeto, objetal. Nesse texto, podemos observar a construção do autor sobre a escolha objetal, ao empreender a análise da vida erótica, se dando assim uma posição inconsciente frente ao próprio sexo e à vida amorosa, que se traduz em uma posição subjetiva. Ainda em seus textos, agora sobre a teoria libidinal, Freud nos expõe as evoluções da libido, principalmente sobre o seu curso exposto à incidência do narcisismo, a oscilação entre o objeto libidinal e o sujeito do inconsciente, sobre as variações do seu empuxo, começam a desenhar o mapa da libido objetal e as formas narcísicas que se entrecruzam, pendendo a libido para a objetivação, né? E aqui cita-se essa palavra empuxo, porque o empuxo ele é uma força que atua sobre os objetos, né? Então, bem para poder citar essa relação da libido. Sua evocação para objeto. Aqui, nesse contexto, a fonte libidinal é denotada com a expressão sujeito e depois identificada como narcisismo. Enquanto a libido se objetiva, o narcisismo gerencia o curso. Podemos notar que, em todo o seu cunho explicativo, Freud está antecipando a fórmula conceitual da questão subjetiva, sobretudo uma tentativa de fixar a dimensão da subjetividade. Aqui, no sentido e na tentativa de inventar, e esse inventar com aspas, né, porque é isso que a gente faz numa psicanálise, né, inventa-se alguma coisa, se bem no sentido analítico mesmo do termo, inventar uma definição da experiência subjetiva. Grande problema, exclamação, pois no conjunto desse problema, ou podemos pensar na sua raiz, está a grande pergunta a ser respondida. Quem é o autor dos atos humanos? Ora, poderíamos aqui juntos pensar em uma simples resposta e dizer, ora, é o eu, né? O eu é o autor dos atos humanos. Mas a psicanálise, em toda a sua teoria, e sobretudo a clínica psicanalítica, mostra que essa resposta não é tão simples assim. Pois, se a resposta fosse essa, então, de qual eu estaríamos falando? O eu consciente ou o eu inconsciente? O eu ou isso? O eu ou o si mesmo? Então, de qual eu seria esse? Assim, a psicanálise retoma, ou poderíamos pensar, acolhe a questão agostiniana sobre o problema da natureza humana, né? Então, a psicanálise tem isso, né, de retomar alguns termos, conceitos de alguns autores e introduzir com a genialidade, uma forma original, assim, sua obra também. Nessa tentativa, né, do Santo Agostinho tenta responder sobre essa natureza, o problema da natureza humana, e o Freud transforma nessa questão de quem é o autor dos atos humanos, para falar do sujeito. O mais importante a se destacar é que Freud insiste em destacar a inconsistência do eu, desse eu que é percebido pelos dados da percepção, da representação consciente do eu, do que sou. Assim, cabe dizer que, para Freud, o eu está em questão, o que equivale a dizer que o sujeito está em questão, com a condição de percebermos que o sujeito é, em si, uma questão. Mas, por trás dos atos humanos, se podemos dizer que o eu responde por esses atos, existiria algo ou alguém que responda pela função ou que possa assumir essa responsabilidade? Algo, alguém, um sujeito do verbo, quem sabe? E aí foi colocado esse sujeito do verbo porque é o sujeito dos termos essenciais da oração, né? Geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado, né? É um termo com o qual o verbo concorda. E aí, continuando, o sujeito do verbo refere-se ao ato
a natureza do ato. E qual é a natureza desse ato? Poderíamos pensar nessa palavra, sonha-se, né, e relembrar interpretações dos sonhos. Mas quem sonha? Poderíamos perguntar. Qual a sua natureza? O que seria esse algo que ocupa o lugar de agente do verbo, desse sonha-se? Retomemos como exemplo a experiência do sonho, lembrando que é o inconsciente quem cria a cena do sonho. Tanto e a tal ponto que podemos dizer que o autor dos sonhos é o inconsciente. O algo é, mais exatamente, eu acho que se a gente for resumir, o desejo inconsciente. Dessa forma, equivale dizer que o querer do inconsciente é o sujeito gramatical da frase onírica, sonha-se. Assim sendo, esse desejo, do qual o eu consciente pouco ou nada sabe, é o próprio sujeito da questão. Tomemos também o exemplo do sintoma. O eu se queixa e se padece do sintoma, que pouco sabe que é necessário a experiência humana, pois é uma necessidade que equivale a um modo de querer, a um desejo no qual seu agente material é heterócrito, composto de partes, inconsciente e pulsão. Esse caráter da pulsão transparece como um mais de satisfação. Por fim, o conceito de repetição, exposto em seu texto Recordar, Repetir, Elaborar, nos lembra que a autoria do ato humano é irremediavelmente alheia ao eu. Não passa pelo eu consciente, é antes de outra ordem, do estrangeiro e do estranho. E aqui ficamos recheados de exemplos na clínica, disso que não se cansa de se repetir e não opera pela ordem lógica do querer consciente do indivíduo. E aí eu retomo aqui, como no caso um exemplo, né, como no caso da mulher que o Freud atende, que se queixa, né, essa queixa, o sintoma, né, de que nos casos amorosos as pessoas a deixam. Ela não sabe o que acontece, o motivo por que as pessoas a deixam nas relações. Algumas semanas depois do Freud atendendo, né, a paciente repete em sua análise, né, sem se dar conta daquilo que se queixa, né, deixando e abandonando sua análise. Mas, enfim, o que é o sujeito em Freud? Ou onde ele está? Sujeito, uma questão, uma pergunta vinda do mais íntimo de si, uma questão que põe o eu de frente ao estrangeiro de si, ao estranho. Esse estranho se dá por vir do inconsciente e estrangeiro por ser oriundo dos imperativos da pulsão. Uma questão que pergunta sobre o desejo e que demanda as vontades do isso. Desejo que opera pela via da repetição. Se podemos dizer ou nos referirmos ao sujeito freudiano como algo, esse algo é a repetição. É isso que se repete, mas a repetição do que exatamente, né? Poderíamos pensar, né? A repetição disso, né? Ou do isso, né? Como que se impõe, onde o sujeito se define em relação ao isso. Isso sou. O sujeito freudiano, se é que é possível pensá-lo, para além da noção de sujeito, poderíamos dizer que é o desejo, né? O desejo inconsciente. Bom, isso foi o que eu pude trazer, né, dessa questão do sujeito, né, em Freud. E aí agora eu passo a fala ao Tiago. Incêndio. Obrigado, Leonardo. As nossas falas vão conversar. Você falou do estranho, né? Falou da repetição. Agora eu vou tentar pensar aqui no texto que eu preparei, né? Em que medida a gente pensa o sujeito em Lacan mesmo, né? O que então propôs esse modo de articular numa linguagem isso, né? Que é o inconsciente freudiano, tá? A minha fala, eu acho que vai demorar uns 25 minutos, mais ou menos. Eu peço, então, para vocês um pouco de paciência. Vamos lá.
Como nasce o sujeito da psicanálise? Como podemos notá-lo e como o analista pode interpretá-lo? Então, no texto Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, Lacan escreve: os símbolos, efetivamente, envolvem a vida do homem numa rede tão total que seu fim encontra sentido no juízo final, onde o verbo absolve seu ser ou o condena, a menos que ele atinja a realização subjetiva do ser para a morte. Bom, eu não vou poder aprofundar aqui, falar um pouquinho do conceito de ser para a morte, mas é um termo cunhado pelo Martin Heidegger, tá? Vamos seguindo aqui. Neste texto que contém o projeto lacaniano de uma linguagem que repensa o inconsciente, texto este que é introduzido pelo discurso de Roma, então um está nos escritos, outro está nos outros escritos, tá? O psicanalista está explicando em que medida a lei simbólica determina o ser humano. Um tipo de servidão, escreve Lacan, mas que existe o desejo que preserva algo. E isso pode ser notado nos ciclos da linguagem, tá? Ciclos, repetição. Isso vai relacionar ao Fordá. A repetição deste ciclo é reveladora. Então, eu cito Lacan agora no discurso. É uma citação meio longa, mas contém elementos muito importantes, vocês vão perceber. Aliás, estão citando, aliás, não importa o que a criança modula, seja de articulação tão limitada, visto que já aí aparece formado o par fonético em que a linguística, no grande passo que deu desde então, reconheceu o grupo de oposição elementar, do qual uma bateria tão curta que cabe numa tabela de 1/4 de página fornece o material vocálico de uma dada língua. Eu continuo citando. Se chega a ser quase bonito demais ver o significante advir sob a forma de seu elemento puro. Será que isso também acontece com a significação que emerge ao mesmo tempo? Né? Significante, significado, né? Como, pelo menos, não nos perguntamos isso diante dessa brincadeira tão simples? Pois o que faz ela, continuo citando, pois o que faz ela, essa criança, com esse objeto, se não aboli-lo 100 vezes, se não fazer dessa abolição o seu objeto? De certo, e para que 100 vezes renasça seu desejo. Mas será que ele já não renasce desejo desse desejo? O assassinato da coisa. Este termo introduz em tudo o que existe o fundo de ausência, contra o qual se recortarão todas as presenças do mundo. Olha a relação ausência e presença, tá? Também as conjuga com essas presenças de nada, os símbolos, pelos quais o ausente surge no presente. E eis que ele se abre para sempre para o patético do ser. Continua citando. Assim, o significante, sob sua forma mais reduzida, já se afigura superlativo a tudo que pode haver para expressar. E é por isso que não podemos conservar a ilusão de que a Gênese tem aqui o privilégio de se calcar na estrutura. A questão de saber que mínimo de oposições significantes constituem o quanto necessário à constituição de uma língua não fica bem aqui, como não fica a do mínimo de jogadores necessários para que se inicie uma partida em que o sujeito possa dizer passo, parole. Né? Isso aqui é um modo do Lacan explicar pelo jogo de cartas bridge, né? Para tentar pensar o sujeito. Daí, mais um parágrafo curto aqui. E que o outro e o desejo já estão presentes nos fantasmas, incluídos nesse objeto simbolizador, juntamente com a morte, que, por ter sido a primeira a se apoderar dele, dentre pouco será a última a sair.
para ser muda. A quarta, no jogo. E daí Lacan escreve, o jogo é o sujeito. Então tá, seguindo aqui com o meu texto, em função e campo, Lacan também vai falar do Fordá, nesse outro texto. Neste texto, vamos encontrar uma relação primária de um conjunto constituído de elementos homólogos. Ocupar o lugar do objeto de desejo do outro é condição de início da formação do eu. Mas o sujeito deve advir. A diferença no interior do simbólico, fundamentada por uma falta, tem um primeiro momento mítico, dado por uma junção imaginária, que percebemos inclusive no Fordá. Não há simbolização, devir, sujeito, antes da contração, confusão, essa palavra ele usa no texto, tá? Desse par de opostos que se repete na brincadeira. A criança vai nascer na linguagem, através de um par fundamental na fala. As palavras se confundem no início do símbolo em Fordá. Vamos agora para o discurso de Roma. Eu vou ficar fazendo essa brincadeira entre os dois textos, porque um é a introdução do outro, tá? Ao final do discurso de Roma, Lacan se pergunta: por que seria necessária a equação, e a gente pensa a equação como uma igualdade, tá? Por que seria necessária a equação que estabeleço entre o simbólico e a morte? Um pouco antes, ainda neste texto, o psicanalista escreve: qualquer coisificação comporta uma confusão, cujo erro convém saber corrigir entre o simbólico e o real. Então, coisificação é tudo que a gente não quer numa clínica, né? Diante desse que é o sujeito da psicanálise. Então, Lacan propõe aqui uma união entre o simbólico e a morte para tentar revisar esse problema de uma confusão. E que daí, para Lacan, ele vai tentar corrigir isso, nas palavras dele, entre o simbólico e o real. Tá? Quando a gente fala em morte aqui, a gente pode pensar também no real. Tá? Para agora, caberia bem esse modo de a gente pensar. Perguntamos anteriormente, como podemos interpretar isso que se mostra através dessa fusão ou confusão de significantes? Ao final do texto, encontramos, cito Lacan, com efeito, não sabendo estritamente quem fala em vocês, como lhe seria possível responder àquele que lhes pergunta quem ele é? Lacan, nesta parte do texto, estava falando da importância da análise pessoal do analista diante do problema da contratransferência. Então, devemos evitar uma confusão aí, né? Quem somos nós ali, quem é que está falando no divã. A possibilidade de interpretação depende da lógica, logos, né? Desse objeto simbolizador que comporta a morte e a fantasia. Trata-se de uma outra lógica, cujo horizonte metafísico ou ontológico contém uma definição de existência que não vai ser a mesma de Descartes. Aqui está as interlocuções que o Lacan, então, avança com a psicanálise freudiana, dando uma outra roupagem para ela, então dialogando com a filosofia, por isso também pensar o sujeito, por isso pensar Descartes, tá? Então, contém uma outra definição de existência que não vai ser a mesma de Descartes, embora contenha a mesma condição de possibilidade usada pelo autor moderno. Como podemos ajudar o sujeito da psicanálise a existir, né? Desde esse penso, logo existo aí. Freud já havia escrito no projeto sobre como lidamos, além dos estímulos externos, também com os estímulos internos. A lógica usada pelo então neurólogo, ainda pré-psicanalista, pensando aí no texto do projeto, tá? Era regida por um aparelho anímico que respondia ao princípio de inércia. Escreve Freud que, para nos livrarmos dos estímulos internos, ações específicas deveriam ser realizadas no mundo externo, né? Então, assim, para nos livrarmos dos estímulos internos, ações específicas deveriam ser realizadas no mundo externo.
Mas em função dessa especificidade da ação, um acúmulo daqui está falando de energia, antes da gente pensar em libido, né? Então, um acúmulo daqui deveria ser tolerado. Ao acúmulo daqui, faz-se necessário a conceituação da catequização do neurônio, das barreiras de contato e da memória. Neste contexto, a conceituação da memória, uma vez que a memória pressupõe uma imagem mnêmica, um objeto que sacia o acúmulo daqui, Freud também traz o conceito do desejo, associando a experiência da satisfação. Então, Freud vai tentar, em textos posteriores, através de sua metafísica, metapsicologia, né, explicar como será possível para o ser humano diferenciar o que é da memória ou desejo e o que é relativo à especificidade de um objeto do mundo externo, que poderá satisfazer o acúmulo daqui. Contudo, o psicanalista não vai conseguir fazer essa tal diferenciação de realidades. O Freud ele vai elaborando algumas tentativas, né? Mas notemos, Freud já indicava em que condições a memória do indivíduo passaria a existir, a condição de uma falta. Daí, seguindo com Lacan, né? Então, em outra metafísica, desde outro fundamento, tá? E eu sei que falar de metafísica, quando a gente pensa nas formulações psicanalíticas, mesmo a de Lacan, gera bastante conversa, bastante debate, mas a gente pode conversar sobre isso depois, né? Quando a gente pensa numa metafísica, obviamente que Lacan não quer objetificar esse que é o objeto, entre aspas, dele de análise, mas então ele vai elaborar um modo, um teórico de pensar tudo isso, tá? É nesse sentido que a gente está falando de uma metafísica. Então, em outra metafísica, desde outro fundamento, desde a falta, Lacan vai formular o sujeito da psicanálise, tá? Tem a ver com aquela morte lá que a gente estava falando isso do texto. Freud, embora situado numa metafísica biologicista, já notava o nascimento de algo estritamente individual, que posteriormente ia ser tratado como um sintoma. Munzani mostra como foram as reformulações teóricas de Freud para lidar com este objeto de análise da psicanálise. Primeira e segunda tópica, teses pulsionais e das angústias, né? O autor vai mostrar que, em um mais além ainda do que o além do princípio do prazer, está uma outra lógica que rege a repetição. Freud, um movimento de um pensamento, estou citando aqui, tá? Monzani nos lembra do princípio da Bindung, né, que é uma palavra em alemão que significa ligação. Então, Monzani nos lembra do princípio da Bindung. Isso indica algo já formulado de modo ligado e que nos leva ao fundamento originário do psiquismo, tá? E a fantasia. A repetição, pela ótica lacaniana, mostra-se através de um sujeito que nasce do jogo, e daí tem uma homofonia aqui, né? Se você pensar em je e je, né? Jogo e eu, né? Então, assim, que o sujeito ele nasce nesse jogo, né? Ou da relação entre significantes. Tal movimento também explica o desejo para o psicanalista francês. Mas, voltando a Freud, a repetição também pode ser interpretada para além de uma metafísica biologicista, que fundamenta a pulsão de morte em Freud, né? Então, assim, óbvio que a gente está fazendo uma leitura lacaniana, né, dessa epistemologia proposta por Freud, né? Freud, que médico, em um paradigma científico, né? Bom, mas como seria isso? Seja a ligação, né, como nos mostra Monzani, ou mesmo o resultado lógico das reformulações freudianas, encontramos, ao fim, uma posição subjetiva que insiste e que diz também de um sujeito na metafísica freudiana. Isso vai nos levar ao modo como Freud formula o sintoma e a resistência. Como deixar o sujeito nascer? Qual é a condição de possibilidade disso?
Será que o conceito lacaniano de sujeito nos permite ler em Freud a morte que faz ligações, né? Paradoxal, né? Vamos ver como seria possível isso. Morte que faz ligações, né? A gente sabe que a pulsão de morte seria romper ligações, né? Por isso que a gente tem que pôr uma pergunta se isso não seria paradoxal. Existe mesmo uma descontinuidade na metafísica freudiana com o surgimento da pulsão de morte? Monzani, por exemplo, ele mostra que nessas reformulações não existe uma separação nas reformulações teóricas de Freud, tá? Então, existe uma descontinuidade com o surgimento da pulsão da pulsão de morte? São três os princípios relativos ao real da ciência moderna, através da leitura de Poiré, por exemplo. Daí aqui o Léo também falou de Antônio Godino Cabas, e eu estou fazendo essa leitura de Poiré aqui através do mesmo livro que o Léo acho que usou, né, que é o Sujeito na Psicanálise de Freud a Lacan. Então, ó, são em três os princípios relativos ao real da ciência moderna. Os modernos vão tentar matematizar e eliminar o resíduo real em seus cálculos de natureza exata. Lacan, contudo, vai chamar este resíduo ou resto, né, dessas tentativas de fracionamento em partes absolutas deste real, de sujeito da ciência, né? O real da psicanálise, contudo, não elimina o resíduo pela matematização posta sobre esta, mas a considera pelas vias de algo que insiste em seus efeitos, tá? Esse é o mesmo que a repetição e o sintoma no real que Lacan lê em Freud. Essa insistência carrega uma lógica temporal que faz continuidade. Qual é a metafísica que comporta esse tipo de análise? Uma lógica temporal que faz continuidade. Situar o real freudiano na história da metafísica vai nos abrir a possibilidade de pensarmos sobre a condição de possibilidade para que deixemos o sujeito existir. Não havendo descontinuidade, e considerando ainda que o real é racional, como escreve Lacan na direção, e esse racional aqui tem a ver com logos, né? Vamos poder, inclusive, dirigir a cura. O analista, sabendo disso, vai precisar se situar no entre da manifestação temporal da fantasia. E cura, da direção da cura, tem a ver com uma palavra em alemão forjada, cunhada por Heidegger, que é Sorge, né? Tem a ver com temporalidade. Este é também o lugar originário que Stein, Ernildo Stein, no livro Analítica Existencial e Psicanálise, iguala a condição de possibilidade para um cálculo através de uma universalidade da singularidade da fantasia, por mais paradoxal que isso seja em uma perspectiva moderna. Essa continuidade possível por esta análise temporal tem a ver com a realidade psíquica. Então, assim, só para ilustrar, tem uma citação aqui do Arthur Lenk e Dunker, no texto Elementos da Analítica Existenciária no Pensamento de Lacan sobre a Linguagem, de 2020. Né? Então, assim, eu cito eles. Eles estão citando o Roudinesco, aliás, mas está nesse artigo aí. Como nos relata Roudinesco, a menção mais antiga de Lacan ao nome de Heidegger ocorre em referência à concepção de tempo deste autor. Lacan encontrou em Heidegger uma concepção de tempo que lhe permitiu pensar a temporalidade introduzida pelo significante, que exigia o rompimento de uma ideia cronológica. Em Ser e Tempo, Heidegger trata do copertencimento íntimo do tempo e do ser, tomando o tempo como horizonte transcendental da pergunta pelo sentido do ser.
Na analítica existenciária, é apresentada uma temporalidade que se revela no homem fundamentalmente ante a morte e a preocupação. Sorge, cuidado, né? Sinônimos aí. A morte determina o tempo como finito, assim como a preocupação, ou sorge, determina como modo próprio da temporalidade do Dasein o adiantar-se. O sentido ontológico do cuidado é a temporalidade originária. Se Heidegger afirma que a substância do homem é a sua existência, esta só pode ser compreendida no horizonte do tempo, ou a gente pensa aqui na finitude da morte, tá? Eu estou caminhando já para o fim, gente, mas seguindo aqui, ó, Léa Silveira, em seu artigo Revolução Científica e Condições de Possibilidade da Psicanálise, escreve sobre um lugar transcendental da psicanálise na história da filosofia. Buscamos pensar a possibilidade de interpretar sem objetificar. Essa é um dos nossos objetivos aqui. Embora Lacan tenha escrito na direção da cura que a história da metafísica separa a verdade e o saber, a verdade do saber da metapsicologia freudiana, que buscamos, e é um dos pontos de chegada da minha tese, encontra um lugar comum na relação transferencial, porque considera o modo como a angústia e a fantasia se manifestam. Então, citando a Léa, para Lacan, a fantasia de se ter perdido um objeto precisa ser reconhecida em seu estatuto de fantasia e, portanto, como algo que já se constitui como defesa. Um pouco adiante, nesse mesmo artigo dela, poderíamos talvez dizer que aquilo que está perdido para o sujeito é constitutivo de suas relações com os outros e com o mundo, de um modo ístimo, ou um Heilig. O Leonardo falou um pouquinho do estranho, né? Um Heilig tem a ver com estranho e com angústia. Lacan, em A Ciência e a Verdade, afirma que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência moderna. Descartes extraiu o seu sujeito moderno de um lugar que, para a psicanálise, é a condição de possibilidade do sujeito psicanalítico. A gente está falando de uma condição de possibilidade quando a gente olha para o modo como o Descartes pensou o sujeito moderno. São sujeitos diferentes, mas a gente está falando de uma condição de possibilidade. Eu cito a Léa Silveira, mas agora em outro artigo dela, que é Revolução Científica e Condição de Possibilidade da Psicanálise. Não, é o mesmo artigo. Um lugar a partir do qual se pensa, ainda que tal pensamento seja inconsciente. Tal lugar, concebido a partir da estrutura da linguagem e da noção de significante, é o que Lacan chama de sujeito. Como o saber metapsicológico referente ao objeto da psicanálise, tão avesso à consciência, poderia ser formulado pelo objeto A. É importante notarmos na citação anterior a posição, lugar do objeto A no campo do outro. Ele não estaria exatamente entre o sujeito e o outro, mas na própria relação de ambos. O vazio referente a este objeto perdido, por ser um vazio, só pode ser localizado pela relação com seus vizinhos exteriores. Seria uma forma de a gente pensar o que é aquele istmo, tá? E da possibilidade de falar de uma relação disso que é um objeto perdido. Bom, mostramos um pouco sobre como a teoria ou a metapsicologia pode ser localizada na história da metafísica, né? Como operacionalizamos, dirigimos agora na prática, teoria prática, né? Agora na prática, possibilitando a existência deste sujeito da psicanálise. Isso é um problema da metafísica e da ontologia. Ontologia, pensar o ser, né? A política da direção da cura, como escreve Lacan, é a falta a ser.
Então, uma das formas de a gente pensar a falta ser, Lacan põe como o desejo é a metonímia da falta ser, né? Um modo de a gente pensar isso que ele escreve sobre a política da direção da cura, lá no texto sobre a direção da cura. Notemos a falta no interior dessa lógica temporal que vai direcionar. Vejamos agora na história da psicanálise lacaniana como a morte heideggeriana é o horizonte fenomenológico que vai ser inserido dentro da linguagem formulada por Lacan no discurso de Roma. São algumas poucas citações aqui, daí eu termino. Então, a fundação é um pouco de história, né? E é importante a gente falar de história aqui na formulação de Lacan, porque uma das ideias do nosso grupo aqui da rede é trazer a história, né? Contextualizações históricas do pensamento psi, né? Da psicanálise. A fundação da Sociedade Francesa de Psicanálise, né? SFP, em 53. Eu cito Roberto Barberena Grana, Lacan com Winnicott, Espelhamento e Subjetivação, 2011. Em 1953, Winnicott viajou a Paris, liderando formalmente um comitê da IPA, destinado a examinar a candidatura da nova Sociedade Francesa de Psicanálise, que postulava sua filiação à IPA. A SFP era, na sua grande maioria, composta por ex-membros e candidatos da Sociedade Psicanalítica de Paris, com a pelo grupo que o apoiava, rompera, em decorrência das restrições da IPA, a sua prática de sessões curtas, e suas idiosincrasias pessoais, modos extravagantes de vestir e falar, imagina, Lacan, uma figura ímpar, né? Seu excesso de autonomia e ao papel desempenhado pela idealização nas suas relações com alunos e supervisionandos no marco institucional. As sessões curtas de Lacan têm fundamento que tem a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Então, não é só um estilo não pensado, um estilo... tem fundamento. Na fundamentação, nova fundamentação da linguagem de Lacan. Então, eu continuo citando Grana, né? Em 53, foi também o ano que Lacan escreveu Função e Campo, da fala e da linguagem, introduzido por seu famoso discurso de Roma, em que sistematizou seu ensino sob a forma de seminários. Por razões não totalmente compreensíveis, nos anos seguintes, Lacan se mostraria cada vez mais interessado pelos escritos de Winnicott e, em seu seminário de 56 e 57, A Relação de Objeto, ele teria Winnicott como uma referência constante, recorrendo com frequência ao seu conceito de objeto transicional. A gente fala do objeto transicional porque a gente vai falar do objeto A, né? O qual considerava um dos mais importantes conceitos psicanalíticos forjados no pós-Freud, embora Lacan tivesse problemas com as formulações dos pós-freudianos, né? Então, foi a partir dele que formulamos inicialmente o objeto A, dirá Lacan em seu resumo de O Ato Psicanalítico, seu seminário de 67 e 68. É o Grana citando Roudinesco. Bom, gente, agora finalizando mesmo. Por que o objeto transicional? É importante porque o objeto transicional é importante para o objeto A de Lacan. Como estes objetos se diferenciam? Isso vai ser explicado pelas bases ontológicas do ser para a morte, na nova linguagem que Lacan estava apresentando à comunidade psicanalítica em seu discurso de Roma e no Logos heideggeriano, ambos no primeiro número da revista La Psychanalyse, né, uma revista que tratava fundamentalmente de linguagem. Por que Heidegger? Juntamente com o discurso de Roma, no primeiro número dessa revista, encontramos a tradução do Logos de Heidegger, traduzido por Lacan. Veremos também, nessa mesma revista, no sexto número dela, que o real que dirige uma cura, Sorg, é racional, no sentido de logos.
Eu volto a citar Lenk e Dunker naquele texto Analítica Existenciária na Linguagem Lacaniana. De acordo com Rodney Scow, foi na Páscoa de 55, quando foi com Beaufret, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas era um analisante do Lacan, amigo do Heidegger, né? Junto com ele, eles foram para Freiburg, que Lacan pediu autorização de Heidegger para traduzir o Logos para o francês, no ensejo de uma conversa sobre o fenômeno da transferência na psicanálise. Fecho citação. Bom, o lugar que o analista vai ocupar, então, um lugar como o do objeto A, a gente vê isso nos 4 discursos, no discurso do analista, né? O lugar que o analista vai ocupar com a sua ausência na transferência vai possibilitar interpretar o sujeito da psicanálise e dirigir a cura, né? Trata-se de uma lógica logos do nascimento deste sujeito na linguagem cuja direção respeita a continuidade temporal da angústia e da fantasia. É um pouco isso que eu queria trazer, eu acho que eu estendi um pouco do tempo, mas é isso, obrigado. Bom, pessoal, se alguém tiver questões, conceitos, bastante conceitos, né, Leonardo? Bastante coisa, né, Tiago? E não deu para falar tudo, né? Não, resta. Pessoal, quem tá na... Espera aí, um segundo. Bom, eu me enrolei aqui, eu tenho mais habilidade com o Google Meet, às vezes eu me esqueço como é que as coisas funcionam aqui no Zoom. Bom, quero parabenizar, então, a vocês dois pelas exposições, pela ação do dia. De fato, tem muita coisa aí, né? Eu queria, então, só começar uma discussão aqui, e aí já abro na sequência para os outros colegas. Primeiro, então, eu vou fazer uma pergunta para cada um, e aí a gente vai discutindo, né? Eu faço para você primeiro, então, Léo. Assim, eu acho que uma espécie de resumo geral, né, do que você formulou aí, aparece mais no fim da sua comunicação, né? Que é essa figura, assim, essa fórmula de que o sujeito é o desejo, né? Então, você ficou se perguntando ali o que é o sujeito, isso mesmo, etc, etc. E aí parece uma resposta, assim, bem objetiva dada essa questão, ali no sujeito Freud, o sujeito é o desejo, né? E é uma boa resposta, viu, Léo? Também foi muito interessante você ter colocado isso, porque as pessoas esquecem, né, de que, de fato, tematizar o sujeito em Freud não é uma tarefa fácil, né? Isso não aparece na obra do Freud, e isso não torna a tarefa impossível, muito menos não quer dizer que não haja o sujeito ali, mas a tematização ela fica mais difícil.
Então, quer dizer, e aí feito isso, né, na sua tentativa de levar adiante a sistematização, você termina com essa fórmula de que o sujeito é o desejo. O que eu acho, Leonardo? Essa fórmula, eu acho que o Freud oferece mais, é isso que eu queria dizer. Assim, a fórmula, ela é muito boa, a gente entende o que ela significa, sabe? Mas ela me parece genérica demais, né? Então, eu queria só que você comentasse assim, o que significaria, bom, seja do ponto de vista da sua experiência clínica, se você quiser trazer exemplo, talvez uma precisão maior a essa ideia, né, de que o sujeito é o desejo, e pensando isso especialmente em Freud, porque também essa coisa de dizer o sujeito é o desejo, isso já soa muito lacaniano, né? Que o Lacan também acabou, assim, meio que quase monopolizando o conceitual, né, do desejo e tal. Então, se você pudesse fazer uma inflexão nessa fórmula que você deu, chamando assim a atenção para uma precisão maior que a gente poderia encontrar nisso em Freud, né? Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido. Então, não é tanto uma questão, é mais um comentário, né, Léo, assim, de como que a gente pode precisar mais essa definição do sujeito em Freud, para além dessa figura de o sujeito é o desejo. Quer dizer, o que isso significaria mais do ponto de vista prático, né? E aí, para você, Tiago, a gente já conversou algumas vezes, né? E aí eu estava te ouvindo hoje aqui, eu vou aos poucos entendendo melhor o que você pesquisa, né? Mas eu acho curioso, assim, você fez dois cruzamentos aí que eu acho primeiro, né, essa aproximação do Heidegger com Lacan com Heidegger já é um negócio dificílimo, então, parabéns. Mas eu acho que você dificultou mais ainda o negócio, eu acho que você não ficou satisfeito com a dificuldade. E quando você traz uma certa literatura aqui, vou falar mais da Leia, mas tem um outro autor que eu não me lembro que você citou, você trouxe a figura do transcendental, que aí, bom, aproximaria, né, muito mais a psicanálise ou Lacan, assim, do ponto de vista geral, ao Kant. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque fazer esses dois cruzamentos é muito difícil, Tiago. É porque, justamente, de algum modo, o Heidegger é tudo menos transcendental. E aí, esse movimento seu de tentar cruzar, né, uma teoria do sujeito, levando a psicanálise ao Heidegger e ao transcendental ao mesmo tempo, primeiro eu quero saber se é isso, se eu entendi correto, né? Me pareceu esse movimento, assim, você está cruzando duas vias filosóficas aí complicadas, né? E quando eu estou dizendo aqui o Heidegger é um transcendental, eu sei que essa é uma questão controversa, mas eu estou pensando muito mais nesse Heidegger crítico do Kant e justamente muito mais nessa característica geral do pensamento do Heidegger, que não aceita representação, né? A marca do transcendental. Não aceita esse operacional da consciência, né? Então, primeiro eu queria saber se eu entendi certo. Parece que você está querendo cruzar essas duas vias, Heidegger e Kant aí. E aí eu acho que você dificultou mais ainda sua visada. Então, eu quero saber se está certo. E a segunda questão é a seguinte, aí o seu interesse pelo Heidegger eu conheço já há mais tempo, aí eu acho que o trabalho é difícil, mas é bastante interessante, só que eu também queria te cobrar um pouco mais, porque no texto o que apareceu foi o seguinte, o que Heidegger oferece para o Lacan? A temporalidade. Né? Em algum momento do texto você diz isso. Eu não sei se o Lacan precisava da noção de temporalidade do Heidegger. Então, assim, a minha pergunta aqui se é isso mesmo, né? Se é a temporalidade, ou se você avançaria aí dizendo o seguinte, olha, tem uma coisa que o Lacan não tem e que o Heidegger oferece. Que coisa é essa? Eu queria saber se é mesmo a temporalidade ou se há uma outra coisa. Porque nessa aproximação com a morte aí, né, o Lacan, não sei se precisa do Heidegger para isso. É claro, tem todo modo, eu entendo, percebe? E aí, a questão é a temporalidade mesmo, quer dizer, do ponto de vista mais radical da formulação, o que você diria assim, olha, isso aqui o Lacan não tem. E é isso que ele busca no Heidegger. É isso aqui que forma assim, né, o ponto nodal, né, para usar essa expressão freudiana. Assim.
de conexão entre o Heidegger e o Lacan. É claro, você está sentindo, né? Eu tenho uma provocação no fundo aí, que eu desconfio muito se o Lacan precisaria do Heidegger. Mas aí é nessa linha que eu queria te ouvir. Muito obrigado, parabéns aos dois pela mesa, viu, gente? Obrigado, professor, pelos comentários, né? E também pela pergunta, né? Que é sempre uma pergunta Não estou te ouvindo, que Léo. Não sei se... consegue me ouvir? Não. Não sei se sou só eu. Aqui tá Thiago, você dando está para eu ouvir ouvindo? direitinho, sim. Deve ser o Eu seu. estou ouvindo também. Ah, peraí, então. Eu devo ter feito confusão aqui. Peraí. Um segundo, um segundo. Agora sim, por favor. Por favor. Melhorou? Perfeito, perfeito. Desculpa, gente. O Zoom tá me matando hoje. Ok. Então, eu estava agradecendo, né, pelas questões e, sobretudo, assim, porque sempre que você faz uma questão, me faz voltar no texto, assim, para poder pesquisar, né? Eu acho que de pronto, assim, eu não tenho uma resposta para dar aquela pergunta que você fez sobre isso do desejo, né? Que parece, eu acho que bastante lacaniano, assim, dizer sobre desejo, né? Comentar sobre desejo. E eu acho que é uma excelente pergunta, assim, né? Assim, que a gente precisa se fazer para pensar o sujeito em Freud, né? Não é uma questão simples de resolver, né? Mas é uma coisa assim que o sujeito em Freud é uma coisa que estava lá, assim, né? E que eu acho que o Lacan conceitua de algo que já estava no Freud, né? Que não é nada fácil assim de da gente poder trazer concretamente, eu acho que essa definição. E aí eu fiquei pensando aqui em uma resposta para poder conceituar isso, né? Eu acho que, sobretudo, é uma questão que pergunta sobre o desejo, né? Eu acho que eu poderia dizer isso agora, assim, né? Então, seria esse sujeito, né? Quem é esse autor dos atos humanos, né? Ou de onde vem isso? De onde provém essas vontades, né? Que na psicanálise a gente entende que não é por uma lógica do eu quero, né? Ou do consciente, né? Então, por trás disso existe uma questão, né? Que a gente permite discutir. Então, seria uma questão sobre esse desejo, então, né? Que a gente poderia colocar. E aí eu acho que cabe assim a gente pensar em uma solução que talvez passe ali por pensar mesmo essas estruturas, né, da pulsão, do inconsciente, né, o que tem entre essas coisas é, que faz esse ser humano agir, que faz ele se posicionar, ele pensar, ele repetir aquilo que ele repete, né? Então, seria pensar esse entre ali também. Eu acho que eu poderia dizer isso, assim, de pronto agora. E só uma repliquinha bem rápido, Thiago, já te passo. Léo, talvez nesse caso, até a formulação também ela lacaniana de sujeito do inconsciente, ela me parece mais próxima ao que seria um sujeito freudiano do que a figura do sujeito do desejo. Porque, justamente, né, essa noção da figura do desejo já tem a ver também com uma certa concepção do desejo, né, elaborada pelo Lacan e tal. Então, talvez um outro meio, uma via, né, é tentar olhar para essa figura do que o Lacan chamou de sujeito do inconsciente, ou pensar o sujeito em Freud muito mais ligado a esse aparelho, né, o aparelho psíquico, assim, com destaque aí a figura do inconsciente, né. Eu acho que o que eu quero dizer assim, é que eu acho que é dizer coisas diferentes, entende, Léo? O sujeito do inconsciente e o sujeito do desejo, embora seja evidente que o sujeito do desejo se remeta ao sujeito, né, à figura do inconsciente. Mas eu acho que a figura do inconsciente responde mais à questão do sujeito em Freud do que a figura do desejo. É só essa observação. Que é trazer os conceitos do próprio Freud, assim.
Perguntas difíceis, hein, Winnie? É, ó, bom, tentando responder a pergunta disso que acaba se tornando um problema, né? Quando a gente agora fala de transcendental, inclusive em Kant, né? Sim, complica muito as coisas, né? É que Lacan, a gente sabe, ele foi abrindo uma possibilidade de repensar a psicanálise freudiana muito em função dos problemas que a gente sabe que a psicanálise sofre bastante, que a filosofia bate bastante, inclusive, nas formulações da psicanálise, né? Bom, mas isso não significa que a gente encontra consistência em tudo que o Lacan desenvolve, mas com muita propriedade, digo, até com muita inovação, assim, né? Audácia, talvez. Lacan, então, ele vai abrindo um horizonte e agora a gente tem que dar conta de tudo isso, né? Colocar os pingos nos is, né? Para tentar responder essa questão do transcendental, aí, kantiano, né? É mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se eu consigo. Porque, assim, existiu uma revolução copernicana, né? Pensada pelo olhar kantiano, né? Galileu, Descartes, né? Contexto filosófico analisado ali, isso que a gente chama por uma revolução copernicana, né? E Descartes, quando Lacan pensa e usa Descartes, né? Tem mais a ver com isso que o Lacan postula que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência moderna. Bom, eu falei no meu texto que tem a ver com uma condição de possibilidade. Por quê? Porque, embora exista uma revolução aí, né, nesse modo da gente pensar o que é do objeto, o que é do transcendental, ou de formulações para a gente pensar o objeto, algo ficou cindido, separado, né? Veja, o Descartes, né, quando ele fala do penso, logo existo, ele, dessas condições de possibilidade, dali para frente, uma ciência do sujeito moderno se torna possível só a partir da existência. Mas o que ficou perdido nessa cisão? Isso justificaria a gente dar esse contexto maior para trazer, por exemplo, Kant para o nosso debate, né? É mais para falar, nesse lugar de uma revolução que algo a gente pode localizar nisso que a gente propõe para o sujeito da psicanálise, né? Tem a ver com uma localização, é um pouco por aí que eu tentaria responder essa primeira pergunta, tá? Enfim, e a outra pergunta é sobre a temporalidade, né? Precisaria mesmo, né, uma temporalidade heideggeriana para a gente pensar a linguagem de Lacan? Olha, tem autores, por exemplo, William Richardson, que é teórico heideggeriano, né? Em livros dele, um deles tem um prefácio do Heidegger, e segue também com uma linha de pesquisa tentando associar Heidegger a Lacan. Ele fala que o outro, a linguagem lacaniana, ela carece disso que seria esse fundamento, por mais problemático que isso seja para psicanalistas, tá? Precisa de um fundamento para a gente pensar essa linguagem. Onde que está a linguagem lacaniana? E sem contar o Lacan, por exemplo, no momento que vai falar de uma direção da cura, ele usa o termo Sorge. Bom, associado à resposta anterior, né, eu trago uma citação rápida aqui do dicionário de Heidegger, né, do dicionário de termos heideggerianos, que fala do Dasein, né, que é assim, ó,
se eu não me engano, o termo ali do dicionário é analisando o ser para a morte, né? Dasein só existe nascendo, e é nascente que já está morrendo, no sentido de ser para a morte. Estes dois fins e o seu entre, e eu falei bastante de entre, né, são apenas a medida que o Dasein existe, de fato, e apenas são na única maneira possível, isto é, com base no ser do Dasein como cuidado. Enquanto cuidado, Dasein é o entre. Então, assim, você vê, qual que é a dimensão, uma dimensão ontológica, então, para a gente conseguir pensar isso que é um vazio que faz relações, né? O que é esse entre ou esses dois fins, né? Qual que é o lugar do analista no momento em que ele dirige uma cura SORG, né? Que tipo de ontologia que a gente com certeza não vai usar a mesma metafísica cartesiana para pensar uma existência nesse tipo de análise, né? Então, eu acho que eu tento responder as duas perguntas fazendo esses enlaces aí, Wayne. É um pouco disso, mas, de fato, perguntas difíceis, viu? Deixa eu fazer a réplica aqui, igual eu fiz com o Léo. Assim, veja, só duas coisas. Então, assim, vamos falar de psicanálise em geral aqui, tá? Psicanálise agora, assim, não só lacaniano, Freud, em princípio, né? Que há na psicanálise um kantismo, que há uma posição kantiana da psicanálise, desde o Freud, acredito que isso vale para o Lacan também, disso não há dúvida. Isso não há dúvida. Há uma série de trabalhos que mostram o quanto a psicanálise seria kantiana. Então, não é essa a minha questão. E acho que o Lacan, isso vale também para o Lacan. A minha questão era assim, eu acho que não se cruza o kantismo da psicanálise com o heideggerianismo que você propõe. Eu acho que são duas coisas que vão em sentido assim divergentes, né? Seria esse o ponto. E aí, voltando à réplica e à outra questão, né? Se eu entendi bem, acho que agora você formulou de maneira bem clara, você está dizendo, veja se foi isso que você disse, o Lacan seria necessário aqui, e a Heidegger, buscar um fundamento ontológico para a psicanálise. Foi isso que eu entendi na sua resposta. Queria que você confirmasse. Assim. Buscar um fundamento ontológico para a psicanálise. Então, se é isso, você está propondo uma ontologização da psicanálise. Só me diga se é, assim. Depois, essas coisas são muito interessantes, né? Tem muitos problemas, mas tem muitas vantagens. Tem muita, por exemplo, só para adiantar um pouco, não quero dominar também, mas uma ontologização da psicanálise, a meu ver, que não sou clínico, eu acho que ela contribui muito para a clínica. Toda a teoria do cuidado que você mencionou, eu acho que coloca a clínica no outro nível. Disso eu não tenho dúvida, eu não sou clínico. Nossa, mas do ponto de vista epistemológico, isso cria tantos problemas. Mas é tudo bem, né? Se é a clínica que importa, eu acho que vale a pena assim, o risco, a proposta. Então é muito interessante, só é um emaranhado de confusões, assim, não é de confusões, de dificuldades, né, Thiago? A gente tem que ir cernindo uma por uma, assim, para ir se desviando e mantendo a questão. Então, parabéns aí, de todo modo, pelo percurso. Pois é, eu não sei se seria exatamente uma ontologização, assim, da psicanálise, embora a gente vai, assim como você disse, elementos da analítica existenciária ou existencial, depende das traduções aí, contribuem muito, e a gente vê artigos cada vez mais tratando sobre o assunto, né? Para isso que em uma determinada metafísica que seja kantiana, a gente vai ter que colocar em categorizações, mas quando a gente fala agora de uma ontologia, muda completamente o modo de se abordar o fenômeno, né?
elementos da analítica existenciária, por exemplo, só para citar um artigo famoso do Dunker, por estar aí na mídia, e por isso que eu também cito ele, mas além da qualidade do artigo, que é excelente, né? Dunker e Lenk, Arthur Lenk. Eles verificam em que medida estes elementos, então, contribuem para a análise do fenômeno, né? Desse objeto que não pode ser objetificado, desse Dasein, que seria, então, o modo de pensar o ser humano por uma perspectiva heideggeriana, que é tudo menos objeto, né? Então, assim, de fato, é muito delicado a gente trabalhar com esses campos, né? O próprio Lacan, em um momento usa Heidegger, depois em outro elemento fala, não tem ontologia aqui, né? Então, assim, é uma leitura que eu proponho fundamentado nesses autores, eu falei do Richardson e outros, né? Mas com os devidos cuidados e as separações que a gente tem que fazer isso. Mas eu acredito sim, né? E por milhares de vezes, o Lacan, ele começa aqui, no Discurso de Roma, com uma proposta de linguagem, e ele vai no primeiro número da revista, pedir para Heidegger traduzir o Logos. O que ele está buscando? O que é isso que ele busca para pensar a transferência? Numa conversa que ele teve com Heidegger sobre a transferência, né? Então, assim, sim, eu acho que o maior trabalho vai ser fazer as devidas separações, talvez mostrar as contribuições, mas igualar, não. Então, não sei se eu te respondo, é delicado, de fato. Não, perfeito. É um programa, né? Tem que seguir investigando. Excelente, Thiago. Obrigado. Muito obrigado. Às vezes tem mais. Eu ia perguntar naquele momento quem é que está mediando aqui a mesa, mais ou menos. Não sei se é o Bruno, não sei se é você, Léo, que está organizando os trabalhos aí. Como que tá? Acho que não teve assim um mediador assim, né? Ah, então eu vou assumir esse papel agora. Tá. Dei-me licença, deixa eu mediar aqui a mesa de vocês. E se alguém mais tiver alguma questão, algum comentário, né, alguma observação a fazer, esse é o momento, gente. Então, por favor, tome a palavra. Né, um- alguma questão que tenha chamado a atenção, alguma dúvida. Não sei se os dois querem perguntar alguma coisa um para si. Isso não é obrigatório, viu, gente? A gente também não precisa ficar aqui forçando o público a... Mas para a gente encaminhar os trabalhos mesmo. Bom, Léo, durante a minha fala, eu supus, então, que você leu o Sujeito na Psicanálise de Freud e Lacan, né, do Antônio Godino Cabas. É isso mesmo, Léo? Sim, eu havia comentado com você, né? É, Que você ia usar essa referência. isso, que eu Aham. ia partir dali assim para poder escrever, para poder pensar, né? Porque eu acho que é o que eu pensei assim, né? Nem todo mundo compreende muito bem a psicanálise, assim, né? Fora dos meios psicanalíticos, né? E aí eu quis trazer algo assim bem introdutório, assim, bem simples mesmo, bem simplificado, né? Na tentativa de poder expor para quem está chegando pela primeira vez assim para ouvir a psicanálise, né? Não ficar muito perdido nos termos, né? Então foi essa a minha tentativa. Bacana, bacana. Muito bacana esse livro do Cabas. Eu usei ele para dissertação. E interessante que tem um trecho lá, que eu não saberia agora é, falar dele, mas que seria no momento em que o autor, ele então analisa o modo que
Freud foi reformulando a tópica, mas o dualismo pulsional, o modo como o Freud foi, então, reformulando a metapsicologia dele, né? E daí eu acho interessante porque quando ele fala de um sintoma histérico, no momento que o Freud propõe o primeiro dualismo pulsional dele, né? Neste texto, quer ver qual que é o nome do texto? A concepção psicanalítica da perturbação psicogênica da visão, né? A análise do autor seria encontrar nesse sintoma um abismo dessa diferenciação entre as pulsões do eu e de realidade, mas que naquele momento era isso mesmo, as pulsões as pulsões sexuais e de realidade, né, e do eu, e que nesse abismo, né, em que existe uma separação, então, é que seria o lugar do que o autor chama de um nascimento do sujeito freudiano, né? Que é, óbvio, uma leitura lacaniana, mas é o modo como o autor, com muita imprecisão aqui do modo como eu tentei expor, mas tenta localizar isso que seria o sujeito freudiano, né? E só para comentar que eu achei muito bacana essa parte do livro. Uhum, sim. Você falou bastante desse entre, né? Eu acho que isso foi bem marcante assim, na sua fala, né? E você retoma agora. E eu acho que é uma característica do sujeito, assim, né? De estar nesse entre, assim, né? Entre alienação, desalienação, né? Isso já é um termo lacaniano, né? E é bem legal você poder destacar, né, essa ideia do autor. Eu gostei bastante da sua fala, Tiago, por quê? Porque eu vou escrever sobre o sujeito no meu capítulo 1 da minha dissertação, e aí você traz bastante referência assim que eu não havia notado ainda, né? E que, claro, assim, não vai dar para citar tudo, colocar tudo assim nesse capítulo 1, mas tem bastante coisa assim que eu vou aproveitar, claro, lógico, né? E poder pesquisar um pouco depois, né? Quem sabe colocar ali algumas dessas considerações que você pontuou aqui na sua fala. Bacana, precisando, é só falar comigo. A gente tenta de alguma forma. É só uma coisa sobre essa questão da literatura aí que vocês estão discutindo, é importante, né? Eu acho que todo mundo que, que vai investigar a questão do sujeito do Lacan ou na psicanálise se depara com o texto do Godino, assim, né? É a porta de entrada, né? Vocês indicariam um segundo texto, assim, que vocês encontraram, que diz, olha, esse texto aqui também é muito bom, que trata sobre essa temática, teria uma segunda referência, assim, para além do Godino, que eu acho que é o top, assim, né, da introdução ao tema aí que a gente tem. Mas tem uma série de outros, né? Não sei se vocês indicariam um segundo nome, só para a gente aprofundar um Eu pouco. indicaria o Bruce Fink. Eu não sei se todo mundo conhece. Não, eu não. Não, então, ele tem um livro que é o sujeito, né? E aí, bom, ele já está conceituando o sujeito em Lacan, né? Então, é o sujeito lacaniano, né? O nome do livro. E esse autor desculpa, Léo, repete, por favor. É Bruce, você falou? Bruce Fink. Ah, é um texto traduzido, então, né? O autor é o quê? Alemão? É, Boa pergunta. e parece que ele é traduzido do inglês. Do inglês. Bruce Fink. Uhum. Ah, ok, o sujeito lacaniano. Uhum. Eu indicaria o Ernildo Stein, né? O analítico existencial e psicanálise. Ê, Tiago, Não, você já indicaria um dos maiores heideggerianos do Brasil, né? pois é, e assim, a hora que eu estive pela primeira vez com esse livro na mão foi iluminador, assim, se eu não me engano, o Chris, que foi orientado pelo Stein, né?
Aham. E daí, assim, para os fins da minha pesquisa, veio a calhar, né? Fundamental. Mas ele trata ali, assim, é, é, ele tematiza, assim, a questão do Lacan mesmo? Ou como que ele faz lá, Thiago? Ele vai de Freud a Lacan, logo no início do livro, ele trata por como que a gente, então, vai conseguir pensar Freud, apesar de ser Lacan o cara que faz essa ponte aí. E Aham. daí ele coloca, assim, Freud se inserindo nos paradigmas metafísicos, Aham. introduzindo a falta, e como que ele chama isso de sintoma, né, e de recalque. Como é que você pode, então, ter um elemento como sintoma formulado por essa perspectiva, né? Aham. O sintoma freudiano, como é que ele é possível de ser pensado dentro desse paradigma em que o Freud estava, colocando Sim. uma falta, né? Ele vai um pouco por aí e ele fala assim, olha, o sintoma seria, então, né, mais uma vez, não vou conseguir falar bem aqui, né? Não lembro muito bem como ele desenvolve isso, mas o sintoma, pensado por essa perspectiva, ele seria um elemento universalizador para pensar isso que seria do indivíduo, né? Coisa que seria o que iluminou, assim, que fez o Heidegger bater na psicanálise, bater bastante, inclusive na metapsicologia freudiana, mas saber que ali, então, tinha algo de uma semelhança com os objetivos heideggerianos, né? O Stein trata um pouco disso e o elemento-chave seria o sintoma. Que sintoma é esse? Como ele pode ser pensado, né? É um Muito pouco legal. isso. Não, sem dúvida uma das maiores autoridades, especialmente em Heidegger. Bom, gente, se tiver mais alguém ou algum comentário ou outro, a gente ainda. é, Deixa eu ver aqui, o Bruno está colocando. Vamos ver. O Bruno está só colocando aqui, né, as referências. O sujeito na psicanálise de Freud é Lacan, da questão do sujeito ao sujeito em questão, do Godino Gabas. Aí está aí o link. O sujeito lacaniano entre a linguagem e o gozo, por Bruce Fink. Tá aí o link. Excelente, Bruno. Muito obrigado. E aí tem o... Pega esse também, Bruno. Qual que é o título, Thiago? Analítica existencial e... Ernildo Stein. Analítica Analítica existencial e psicanálise. e psicanálise. Isso. Tá aí. Tá anotado aí já. Bom, pessoal, a gente já tem aí 1h30 de atividades, mais ou menos estava programado, né? Se tiver mais algum comentário ou questão, a gente ainda abriria espaço, se não, acho que a gente pode caminhar aqui para os nossos encerramentos. Bom, então eu vou deixar por último aqui a palavra ao Léo, na sequência a palavra ao Tiago, assim, as últimas considerações de vocês, por favor. Léo. Queria agradecer, eu acho que pela oportunidade, né? É a primeira mesa que eu participo, e aí poder conversar um pouco, né, com o Thiago, que é psicanalista, né, mais experiente relacionado ao tema do sujeito em Lacan, né, algo que eu vou pesquisar no capítulo 1 da minha dissertação de mestrado. E eu acho que foi uma oportunidade onde eu pude colher algumas referências assim para anotar, para tomar leitura, tomar nota. Então, eu acho que é isso que eu queria falar. Agradecer também, e aí com essa mesa, com a presença do Leonardo, e muito bacana a oportunidade de participar dessa mesa, ao professor Wayne e a todo o grupo, um grupo tão bacana, sempre de muitas questões e de uma vastidão, assim, que tem muita coisa aí para a gente aprender, é claro, né? E, além disso, me preparar para essa fala tem um pouco a ver com os rumos da minha pesquisa. Tá muito no início, porque eu me propus a falar de uma última parte da minha pesquisa, então estou adiantando aqui alguns elementos para deixar, pelo menos,
um pouco mais, eu ter um pouco mais da ideia de onde eu quero chegar e o que eu vou ter que batalhar bastante para chegar lá, né? Então, assim, acho que é um agradecimento nesse sentido e é isso aí. Muito obrigado por todos também que estão aqui nos acompanhando. Como eu cheguei atrasado, eu não sei se isso ocorreu, se vocês se apresentaram, mas eu vou só pedir que vocês... Ocorreu, Léo? Vocês se apresentaram, não? Não, não, Tá, não. então eu vou pedir só que vocês apresentem o título, assim, que pesquisa vocês estão fazendo e o título da pesquisa, só para a gente fechar, então, com a apresentação de vocês. Tá. Bom, eu sou mestrando, né, orientando do N, e o título da minha pesquisa de mestrado é a constituição do sujeito, né, o efeitos de não lugar, né, como se constitui o sujeito negro. Legal, Léo, parabéns. Tiago, por favor. O título do que eu pretendo para a tese de doutorado é A Verdade da Metapsicologia Freudiana, e por isso eu vou ter que ver que verdade é essa. Obviamente que eu vou ter que usar Lacan aí transitando de um lado para o outro, Heidegger, Freud, né? Essa que é a ideia. Eu estou fazendo doutorado na Federal de São Paulo e o meu orientador é o Thales Absaber, e o meu co-orientador é o André Medina Carone, né? Então, essa que é a ideia aí da pesquisa. Excelente. Gente, parabéns para vocês, mais uma vez. Muito boa sorte aí nesse trajeto das duas pesquisas. Quero agradecer, então, a todos vocês que participaram aqui da nossa ação. Vou repetir a última das ações prévias que a gente realizou, né, do nosso congresso, que vai ser na semana que vem. Vocês têm as redes sociais aí já postadas no chat. Mais uma vez, agradecer ao Leonardo e ao Tiago, que propuseram, né, a mesa, organizaram a mesa tematicamente. Então, muito obrigado a vocês dois pela proposição, pela disponibilidade. A gente volta a se ver, então, na semana que vem, no nosso congresso. Muito obrigado aos dois, muito obrigado a todos vocês. A operação aí do Bruno hoje, muito obrigado também a você, Bruno. Então é isso, gente. Eu estou por encerrar Obrigado. os trabalhos. Boa tarde a todos. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.